Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Que Deus fale conosco poderosamente nessa noite. Aleluia. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos orar? Vamos nos colocar em completa atenção à palavra do Senhor nesse momento e que o Espírito de Deus nos dê compreensão da sua verdade nessa noite. Obrigado, Deus, por nos trazer mais uma vez à tua casa, por esse momento de louvor, de adoração, quando nós pudemos, ó Deus, nos concentrar naquilo que viemos fazer aqui hoje. Viemos cultuar ao Senhor, viemos nos aproximar de Ti, viemos prestar louvores, viemos, ó Deus, nos prostrar diante da Sua sabedoria e do Seu poder. Nós Te pedimos a Tua palavra nesse momento. Fala, Senhor, ao nosso entendimento e ao nosso coração. Que quanto mais entendermos a Tua palavra, mais nós estejamos, ó Deus, amando ao Senhor, por reconhecer e conhecer a Tua perfeição, a Tua sabedoria, a força da verdade que vem do Senhor. E cada um de nós, Senhor, cada culto nesse lugar, vivamos uma nova experiência contigo, que realmente consolide cada vez mais a nossa fé, a nossa convicção de vida cristã. Para a glória do Senhor eu te peço, não uma palavra que nos distraia, mas uma palavra que nos molde, que nos restaure, que nos confronte, se necessário. Uma palavra que trate conosco, Senhor, que desperte em nós o vigor espiritual necessário para os dias de hoje, para quem quer viver vitoriosamente na Tua presença. Alimenta-nos, eu te peço, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, queira se assentar no seu lugar. Nós vamos continuar refletindo no que Paulo está dizendo aos cristãos de Colossos e no ponto aonde nós paramos na semana passada. O apóstolo Paulo, no versículo 14, foi o que nós estudamos na semana passada, está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem estava conosco vai se lembrar que esse foi o nosso assunto na última reflexão, na última terça-feira. E nós estamos vendo justamente quais foram os efeitos conquistados e garantidos por Cristo na cruz do Calvário para a vida daqueles que compõem hoje a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus, aqueles de quem Cristo é o cabeça, porque eu só sou igreja se Cristo é cabeça na minha vida, porque Jesus Cristo só tem um corpo. Amém? E só é identificado como parte desse corpo, como membro desse corpo, quem reconhece Jesus como cabeça. Não existe duas cabeças e nem vários corpos. Só existe um corpo, o povo de Deus na face da terra. E o que basicamente caracteriza essa identificação da verdadeira igreja? É que ela reconhece Jesus como seu cabeça, o seu líder. E por que ele tem essa primazia e essa qualificação? Por causa de tudo que ele garantiu para nós. Então, irmãos, eu oro a Deus enquanto nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Colossenses, para que de verdade o entendimento da membresia dessa igreja seja ampliado para nós compreendermos com o que nós estamos lidando. Não é meramente com a expressão física do corpo de Cristo, mas é antes e principalmente com a expressão invisível, sobrenatural e poderosa do corpo de Cristo, que é a igreja na face da terra. Eu e você sabemos que nem todos que se dizem servos de Deus, povo de Deus, o são de verdade. E a gente às vezes fica tão impactado e marcado por falsos exemplos, por condutas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Elas existem, infelizmente, e elas realmente são marcantes, nos chocam, mas não meça a verdadeira igreja de Cristo por aquilo que você vê
de desmandos na igreja física, no corpo físico, no grupo daqueles que se chamam de cristãos. Observe que a obra de Deus é a coisa mais perfeita em atividade na face da terra, porque ela é de Deus e é comandada pelo próprio Deus. Então, quando a gente se deparar com alguma falência espiritual de uma pessoa, de uma liderança ou de um grupo cristão, que tenhamos compaixão e possamos interceder por eles, mas tomemos o cuidado para não sermos próximos, nós os próximos, a cair nesse estado de falência. Porque a palavra do Senhor nos dá esse alerta: aquele que está de pé, se vira, cuida para não cair. É isso que a palavra está dizendo. Não está dizendo, aquele que está de pé pode dormir tranquilo que eu cuido para que você não caia. Não é isso. Jogou nas nossas costas. É tão fácil ver onde o outro está errando, né? É tão fácil pontuar e nos escandalizar e murmurar a respeito de onde o outro está errando. Mas aonde ele está escorregando hoje, pode ser que eu escorregue amanhã. Então, a palavra de Deus dá um alerta muito severo para todos nós. Que Deus nos ajude a discernir o privilégio que nós temos de conhecer a verdade em Cristo Jesus. Que saibamos valorizar isso, irmãos, não abrindo mão disso por absolutamente nada nessa terra, porque nós estamos conquistando coisas muito excelentes na presença do nosso Deus. É verdade ou não é? Nós estamos aprendendo a viver nessa terra como pessoas que dão realmente valor e honra àquele que nos dá vida e nos mantém vivos neste lugar. Então, nós todos estamos numa escola. Alguns estamos nos saindo muito bem, outros estamos deixando a desejar, mas enquanto há vida, há esperança. Até o último suspiro, Deus vai nos dar oportunidades. Quando esse último suspiro vier, aí não adianta mandar ninguém fazer intercessões por nós, porque o que tinha de ser já está definido. Então, quando o apóstolo Paulo está conversando com os cristãos de Colossos, ele está abordando justamente isso, a necessidade de que os cristãos tenham consciência da coisa seríssima que é receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e todas as implicações que isso representa. Tem muita gente, meus irmãos, que a gente parece que fala grego, a pessoa não entende, mas uma vírgula do que a gente fala enquanto está pregando o Evangelho. A pessoa, ela é um simpatizante do Evangelho e vai ser por mais décadas na frente. Ela nunca vai sair dessa posição, ela é meramente simpatizante. Concorda com tudo, acha bonito, acha gostoso o ambiente, concorda com tudo, não discorda de nada, só não toma uma decisão. Porque uma decisão está envolvendo um comprometimento, não é com denominações e nem com liderança humana, mas a decisão envolve um compromisso com o próprio Deus, de quem nós não podemos nos esconder em nenhum momento da nossa vida, do nosso dia, em nenhuma situação. Então, é uma pena que as pessoas ainda não tenham confiança para tomar essa decisão, porque não há outro caminho mais excelente do que esse. Não existe uma outra oferta mais excelente do que essa. Essa é a oferta mais importante e rica que alguém poderia nos oferecer, a redenção por meio de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe a nunca perder a confiança nesse plano de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Paulo já conversou, nós já estudamos os textos onde ele fala que ali na cruz o Senhor Jesus resolveu vários problemas. De fato, embora às vezes as pessoas que integram o corpo de Cristo não desfrutem dessa solução, por ausência de fé, ou de empenho, ou de amadurecimento, ou de interesse, mas que está liberado para os verdadeiros filhos de Deus, está. Por exemplo, ele nos vivificou, nós já vimos isso, porque nós estávamos espiritualmente mortos para as coisas espirituais do verdadeiro Deus, nós estávamos mortos e insensíveis. De tantas formas, Deus veio até nós, ministrou a nossa vida, mas nós simplesmente não discerníamos a voz do Senhor. E ficávamos teimosos na nossa maneira de viver, porque nós estávamos mortos. Um cadáver é o quê? Ele é insensível. Pode sacudir que ele não está sentindo, ele está morto. Então, espiritualmente, nós estávamos mortos, mas na cruz, Cristo nos livrou dessa morte espiritual. E nós, como que despertamos de um sono. Não é assim que a gente se sente quando a gente conhece a verdade? A gente pensa, gente, mas como que eu não enxerguei isso antes? Parece que eu estava dormindo. Como que eu não percebia essas coisas antes? Elas pareciam loucura para mim, ou pareciam motivo de zombaria, ou eram simplesmente coisas que eu
Não conseguia entrar na minha cabeça essas coisas. Como que agora entra? Como que agora eu reajo a elas e elas me satisfazem, elas me despertam e elas me fazem crescer? Como assim? É porque antes nós estávamos adormecidos espiritualmente. E assim, qualquer coisa para nós servia. Nós não tínhamos aquela definição de que éramos ateus. Nós tínhamos que ter alguma religião, mas qualquer uma servia. O importante era ter alguma religião. E a gente estava confortavelmente nessa situação, até o dia em que a palavra de Deus e a experiência da conversão nos alcançou. Então, por causa do que ocorreu na cruz, nós fomos vivificados, nós somos despertados espiritualmente falando. E aí o apóstolo diz que precisava de resolver um problema. Nós tínhamos uma dívida diante do nosso Pai. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Havia pecado, e o salário do pecado é a morte. Então havia uma cédula que era contrária a nós, como fosse uma nota promissória. Lembra que a gente falou na semana passada? Como se fosse uma lista de coisas que a gente vai pegando para pagar depois, e a gente se escreve essa lista com o próprio punho. Então a gente estava assumindo cada dia mais diante do Deus Todo-Poderoso uma dívida moral que nós nunca teríamos condições de pagar. E ainda que tivéssemos, nós continuaríamos tão acessíveis ao pecado quanto nós éramos antes. Mas em Cristo Jesus se resolve todas as coisas. Primeiro, aquela dívida foi anulada, foi quitada, foi resolvida na cruz do Calvário. Diz que na cruz ele rasgou a cédula que era contra nós. Ou seja, toda a exigência moral da lei que Deus havia dado no Antigo Testamento, que retrata a perfeição moral que Deus requer da gente, e que a gente não tem qualificação moral para atender. Isso, então, foi o que acumulou essa dívida nossa com o nosso Criador e exigia redenção. Por conta disso, Jesus Cristo veio e Ele efetuou a nossa eterna e poderosa redenção, resolvendo problemas judiciais que nós tínhamos. Havia uma sentença sobre nós, e lá no tribunal celeste do Pai estava decretada o nosso juízo, ou o juízo sobre a nossa vida. O salário do pecado é a morte, e era o que nos esperava. Nós estávamos condenados a uma morte eterna, que significa uma eternidade separados de Deus. O inferno é terrível, e ele era o meu destino, ele era o seu destino. Não havia nada que nós fizéssemos, ou que alguém fizesse por nós, que pudesse nos livrar desse destino terrível. Há quem prefira acreditar que isso tudo é figura de linguagem, não existe céu, nem existe inferno. É mais confortável, a pessoa dorme tranquilo pensando que isso é só uma metáfora. Há pessoas que para elas é mais confortável imaginar que o homem é só isso aqui, só corpo, só matéria, morreu, acabou, desintegrou tudo. Mas não é o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. E a palavra de Deus diz que nós fomos feitos alma eterna. E quando esse corpo, que não é eterno, descer ao barro de onde ele veio, essa alma que é eterna não vai ficar perambulando aqui num ambiente onde só coisas físicas e materiais podem permanecer. Ela vai ser conduzida para lugares eternos, próprios para a sua existência eterna. E só há 2 lugares, só há 2 endereços. Ou o céu, que é o lar eterno do nosso Pai, ou o inferno, que é o lugar preparado pelo Pai para castigo de Satanás e seus demônios. Mas para onde vão também todos aqueles cujas vidas estão separadas de Deus por causa da mesma rebeldia e da vida de desobediência à palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo, Cristo resolveu tudo para nós. Agora nós não apenas temos uma dívida resolvida com o Pai, mas nós temos a graça de Deus ativa na nossa vida. De modo que ainda que nós sejamos pecadores e ainda que nós não sejamos moralmente perfeitos, ainda que tentações cheguem até nós, mas pela graça nós podemos resistir a qualquer tentação que vier. Nós podemos. Pode ser que não estejamos resistindo, mas poder nós podemos. Hoje nós podemos. Nós podemos ver a tentação chegar e tomar a decisão de não nos entregar a ela. Poder, nós agora podemos. Antes nós não podíamos, agora a gente pode. Mas a gente acaba errando. Erra sim, mas não porque nos faltem recursos. Os recursos já estão liberados.
Se nós, em tempo hábil, nos posicionássemos em relação àquela tentação, nós não precisaríamos cair em nenhuma mais. O problema é que nós continuamos orgulhosos, nós continuamos driblando o propósito de Deus para a nossa vida. Queremos uma vida abençoadíssima, só não entendemos que a primeira exigência da graça é obediência à palavra do Senhor. Jesus falou o quê? Busca primeiro o reino e a justiça, o reino e a justiça. O que é a justiça do reino, irmãos? É andar corretamente, é andar de forma justa, reta, em retidão, na face da terra. Eu estou buscando o reino tem provisões, o reino tem prosperidade, o reino tem cura, o reino tem muita coisa que me interessa. Mas Jesus falou, busca o reino e a justiça do reino. Andar conforme o que é justo aos olhos do reino, na dinâmica do reino, no padrão do reino de Deus, isso tem que ser a nossa máxima ambição. Porque isso é a expressão de corações gratos, que é o que nós deveríamos ter. Corações agradecidos a Deus, porque pela misericórdia do Senhor, nós conhecemos a verdade nos alcançou, e os benefícios que Cristo garantiu no Calvário estão ao nosso dispor. Isso sem mérito nosso, e isso sem custo para nós, porque nós não tínhamos como pagar por esses benefícios todos. O detalhe é que agora que nós fomos incluídos no grupo dos salvos e dos santos, existe um padrão de conduta que está determinado para nós. O Senhor me amou tanto, o Senhor foi tão insistente comigo, o Senhor estava tão obcecado em me alcançar, aqui estou eu. Mas não me amola muito não, tá? Porque eu não gosto que fica pegando no meu pé. Não é bem assim não. Nós estamos agora dentro de um reino, e nesse reino há um soberano, e não somos nós. O soberano não sou eu e não é você. Quem manda no pedaço não sou eu e não é você. João, na ilha de Patmos, teve uma visão. Ele viu o reino de um jeito que um dia eu vou ver e você vai ver. Ele disse que o lugar era tremendo, era incrível e maravilhoso, mas o que mais chamou a atenção dele é que lá tinha um trono. E no trono havia uma pessoa. É Ele, o soberano, o rei de todo o universo e do reino ao qual nós pertencemos. Por isso que o apóstolo Paulo está tentando ampliar a compreensão daquelas pessoas, para elas entenderem. Você compreende? Antes você estava morto, agora você está vivo espiritualmente. Não é possível que você, que antes estava morto, foi vivificado, agora o Espírito Santo está na tua vida para te conduzir à edificação e ao crescimento, e você simplesmente está insensível a Ele. Não está. Você estava antes, morto antes, agora tu está vivo. Agora a palavra de Deus te toca sim, ela te toca sim. Agora a presença de Deus te toca sim. Tu precisa aprender a se render à palavra e à presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Por quê? Porque o humilde, ele não enfrenta a Deus, ele baixa a crista e só fala, seja feito conforme a tua vontade. Amém, irmãos? Então agora o apóstolo Paulo vai falar de mais um efeito do que Cristo oficiou lá no Calvário, e que eu já posso desfrutar e preciso e devo. E é essencial que os verdadeiros cristãos desfrutem desse benefício garantido por Cristo. Ele diz no versículo 15 do capítulo 2. Despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Olhe para mim, por favor. Essa afirmação que Paulo está dizendo, irmãos, ele está fazendo uso de uma realidade que fazia parte e era comum nos dias em que a Bíblia foi escrita. Era um tempo de impérios. Tudo bem que quando a Bíblia foi escrita já havia algum bom tempo que o último grande império havia se estabelecido e não estava parecendo que ele teria trabalho de ameaças de invasões e de poder perder a sua força.
no mundo naquela época. O Império Romano havia ascendido, superado os outros impérios, dominado região extraordinariamente ampla, mas a maneira como os impérios cresciam naquela época era no combate, era no campo de batalha. Então, Paulo está fazendo uso dessa figura para explicar o que aconteceu lá na cruz. Então, ele faz uso dessa cena. Ele diz assim, o negócio é o seguinte, há dois reinos guerreando. Então, o general de cada um desses exércitos comanda suas tropas no confronto. O general que vence, o general que derrota o outro, ele tem alguns direitos, e ele faz aquilo que é do seu direito. E Paulo cita aqui algumas coisas. Primeiro, o general vitorioso vai despojar o general derrotado. Então, houve o confronto no campo de batalha, uma guerra ferrenha. E um vai sair vencedor e o outro vai sair vencido. Um vai ganhar e o outro vai ser derrotado. O que ganhou a guerra vai fazer o seguinte com o que perdeu. Ele vai despojar o que perdeu. O que significa o despojo do inimigo derrotado? Ele vai tirar e tomar para si tudo aquilo que o inimigo derrotado possuía de armas e de valores. Então, o general que venceu confisca para si as armas que o general derrotado possuía. E, além disso, ele também pode tomar para si demais objetos de valor que o general derrotado possuía. Ficou claro o despojo? Também diz que ele expôs publicamente. O general vencedor, ele expunha a derrota do general vencido. Como que ele fazia isso? Normalmente o costume era que o general vencido era despido dos seus ornamentos, que o identificavam, a categoria militar dele. Tudo aquilo era retirado dele e ele ficava completamente nu ou semi-nu. E ele era arrastado em via pública diante dos olhos do que sobrou do seu exército, o que sobrou dos seus soldados. Igualmente derrotados e humilhados, eles tinham que ficar ali assistindo essa cena. O seu general, que havia tentado ganhar a guerra, mas fora derrotado, está agora sendo exposto publicamente, despido dos seus ornamentos que o identificavam como uma autoridade de comando e de guerra, e agora arrastado publicamente nesse estado de humilhação, diante do que sobrou das suas tropas, para que ficasse notório e publicado que ele havia sido derrotado. Então, ele foi despojado e ele foi exposto. Isso ficou claro? Tá. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que foi exatamente isso que aconteceu no Calvário. Quem diria, né? Imaginando a cena do Calvário, já que eu não estava lá e nem você, mas as pessoas que assistiram e que descreveram para nós, e está claro aqui nos evangelhos, dizem que o que estava visível aos olhos humanos não era nada disso. O que as pessoas, quando olhavam para o Calvário, viam? Eles viam um madeiro, eles viam um homem ali, nem tão robusto assim, ele estava semi-nu, ele estava todo marcado pelos chicotes que havia levado, pelas pancadas que havia levado, seu semblante fragilizado, todo coberto de sangue, porque haviam feridas em várias partes do seu corpo, e ele exposto ali, absolutamente dominado, esperando a morte. Enquanto as pessoas aqui embaixo ficavam observando, por entender, alguns que tinham alguma noção das coisas que ele havia ensinado, imaginavam que o fim dele seria totalmente outro, confusos cá embaixo, outros zombando cá embaixo. Era isso que as pessoas estavam enxergando. Mas Paulo está dizendo que naquele momento em que ele está desse jeito que eu estou te falando, estava acontecendo uma guerra, um combate no mundo espiritual. Na verdade, aquilo ali fazia parte do último momento desse combate. Era a guerra entre dois generais, era a guerra entre dois exércitos, e um só saía vencedor. E quem olhasse a olhos humanos, pelo conceito humano, Jesus havia saído vencido, derrotado. Era o que aos olhos humanos podia parecer. Mas Paulo disse, sabe o que aconteceu lá no Calvário? Jesus venceu o general adversário.
ali, se acredita, de um jeito que ninguém, nenhum analista de guerra diria que ele era um vencedor. Mas no mundo espiritual era o que estava acontecendo. Porque foi justamente para aquele momento que ele veio. Sabe, quando o anjo aparece a Maria e lhe anuncia que ela geraria o Filho de Deus, ela ia ter aquele embrião no seu útero se desenvolvendo, e o propósito final era esse. Não era ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, não era parar uma tempestade, não era também ressuscitar a filha do Jairo, não era curar 10 leprosos no caminho não sei de onde. Isso tudo aconteceu, mas não foi em função disso que ele veio. Ele veio justamente para aquele momento do Calvário. Ele não fugiu daquele momento, porque foi para aquele momento que ele veio. Porque aos olhos humanos não tem lógica, mas para o reino celestial era isso que tinha que acontecer. Foi para isso que Deus se fez homem, porque era preciso que alguém morresse para a redenção dos perdidos. E não havia um justo sequer que pudesse morrer pelos demais, para salvar os demais. Ninguém pode salvar o outro, só Jesus poderia fazer isso. Tinha um detalhe, precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus não morre. Por isso é que Deus precisou se fazer homem, para que ele pudesse morrer. Então ali estava o momento final desse combate, não do vídeo, o momento final em que se definiu quem é o vencedor nesse negócio. Quem que é o vencedor nesse combate? Então Paulo diz, sabe o que Jesus Cristo fez com aquele general opositor e agora derrotado? Jesus despojou o general que ele derrotou. Quem que era esse general, gente? Isso, eu quero saber se você está me entendendo. Jesus despojou Satanás. Então o general opositor, o derrotado, ele tinha armas e ele tinha bens. Jesus Cristo despojou Satanás, tirou as armas que ele tinha, tomou dele as armas que ele tinha. Que armas Satanás tinha, meus queridos? A nossa morte espiritual, a dominação do pecado sobre a nossa vida, a nossa falência moral. Isso tudo era armamento nas mãos de Satanás. Era com essas armas que Satanás nos dominava e nos mantinha presos a ele. Mas Jesus despojou Satanás, tirou essas armas da mão dele. Eu que estava morto, agora estou vivificado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu que estava separado de Deus por causa de uma dívida de pecado que eu nunca poderia pagar, Jesus Cristo rasgou essa cédula, cravou-a na cruz, e o diabo não tem mais essa arma contra mim, não tem mais essa arma contra você. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, dirá: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles agora conseguem não mais andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito de Deus. Tudo que Cristo garantiu na cruz é realidade entregue a nós. Nós precisamos crer e desfrutar disso. Antes, Satanás tinha armas com as quais ele me mantinha e te mantinha prisioneiros dele. Mas Jesus foi para a guerra, para tomar do diabo, para despojar Satanás, para tirar das mãos dele as armas com as quais ele nos mantinha aprisionados. Aí Jesus pôde tirar as coisas de valor que Satanás tinha. O que de valor que Satanás tinha, gente? A nossa alma. A nossa alma eterna estava ali à mercê das obras do diabo, e ele conseguia nos induzir a atitudes e comportamentos que nos mantinham cada vez mais condenados aos olhos do Senhor. Mas Jesus Cristo tomou as armas e tomou os bens. Hoje nós não somos mais daquele general, nós somos de outro general, o que venceu, o eterno vencedor. Amém, irmãos? E Paulo disse que o general vencedor expunha o derrotado. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Paulo está dizendo isso, que Jesus Cristo expôs
publicamente a Satanás. A palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo morreu, o seu corpo estava sendo preparado para ser depositado na sepultura, mas é claro que a sua alma não estava ali. E o apóstolo Paulo vai dizer para onde a alma dele foi nesse intervalo: desceu ao inferno. E ali ele despiu Satanás das suas indumentárias de general vencedor. E ele o expôs diante do que sobrou dos seus demônios. Satanás foi envergonhado no inferno, nas regiões misteriosas, aonde habitam os demônios e as legiões de Satanás. Ali foi publicada a derrota dele. Os demônios que lhe prestam serviço, eles viram, eles testemunharam aquela vitória de Cristo sobre Satanás. Aí a gente pensa, mas isso foi num lugar onde a gente não vê, né? E era... É uma coisa que a gente não pode assistir, a sociedade não pode ver, mas acontece que ele também é exposto aqui na humanidade. Toda vez que uma pessoa vem para Cristo Jesus, o inimigo, a derrota dele fica exposta publicamente, porque na forma como Satanás nos dominava e nos mantinha presa dele, hoje nós vivemos de um jeito que qualquer pessoa que nos conhecia antes, olha para nós e diz, mas como assim? Como que você saiu daquilo? Como que aquelas coisas te abandonaram? Como que você hoje é tão diferente? Eu estou te desconhecendo. Jesus está expondo publicamente Satanás. Ele está derrotado na minha vida cristã e na sua vida cristã. Quando nós vivemos do jeito que Deus nos criou para viver, isso expõe a vergonha de Satanás. Porque antes ele era tão forte que nós não tínhamos como escapar do domínio dele. Mas hoje chegou um mais valente do que ele. Dominou ele, pôs ele para fora. E hoje é Jesus que habita no nosso coração. Amém, irmãos? Isso tudo é o que Paulo está explicando, mas como eu te disse, não adianta Jesus ter conquistado tantas coisas que são tão potentes, tão poderosas, tão eficientes, se nós não nos apropriarmos delas. Preciso que você venha comigo para Efésios, por favor, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Efésios 2, do 1 ao 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, olha qual que é a nossa realidade, se nós verdadeiramente nos convertemos a Cristo, se nós não somos crentes só da boca para fora, se de fato houve um encontro, se de fato houve uma experiência, se nós não estamos frequentando igreja evangélica apenas interessados nos benefícios temporais da fé cristã, se nós não estamos ligados ao povo evangélico apenas porque alguém nos impõe isso, se de fato Jesus conquistou o nosso coração, se não há dúvida dentro de nós, se nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, se temos hoje uma história para contar do momento em que nós o encontramos, ou Ele nos encontrou, de como de fato Ele habita no nosso coração. Se isso é uma realidade, irmãos, para nós individualmente, então Paulo está dizendo, você está vendo o que é o seu testemunho? Olha a vitória de Cristo na sua vida. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, olha como é que nós vivíamos. Versículo 2, está aberto aí? Em que noutro tempo vocês andaram, segundo o quê? Segundo o curso desse mundo e segundo o que mais? Quem que é esse príncipe das potestades do ar? Satanás. Quem é que dá a direção para o curso do mundo? Quem é que determina para que direção a sociedade vai? Quem é que está liderando a carnalidade na face da terra desde sempre? Satanás. Aí Paulo está dizendo, antes era nesse ritmo que tu estava indo.
andastes assim, andáveis assim, nós andávamos assim. Nós estávamos sendo arrastados para ambientes e para práticas que são coerentes com a dinâmica do reino das trevas. E nós não discerníamos nada, e éramos arrastados e sentíamos tanto prazer, e achávamos que a nossa vida era tão colorida, era tão feliz, era tão satisfatória. Nós estávamos cegos, surdos, alienados das coisas de Deus. O adversário se aproveitava do fato de estarmos mortos espiritualmente e ele nos convencia. E nós íamos ao desejo da nossa carne, a nossa natureza humana, como que ela gosta do pecado, como que ela abre precedentes. Ela fala assim, mas fulano também faz, mas ouvi dizer que cicrano também vai. Ela vai buscando precedentes, ela vai buscando justificativas. A carne, irmãos, ela é o nosso pior adversário. Ela prestou serviço a Satanás. Nós tivemos um tempo na face da terra em que a moralidade era um pouquinho mais protegida, no tempo em que o conceito de família ainda era valorizado. Lembra disso? Havia uma proteção aos níveis de moralidade na sociedade, naqueles idos. Quando o pai ainda comandava de fato a família, quando a mãe, ela impunha e os filhos sabiam obedecer, quando a autoridade paterna era respeitada. Você não via tanto menino e menina destruindo a sua história de vida nos primeiros anos da própria vida. 12, 13, 14 anos. O que esses meninos faziam nessa idade, naqueles tempos? Eles estavam dentro de casa, ou eles estavam estudando, ou eles estavam ajudando na lavoura, ou eles estavam trabalhando em algum outro segmento, eles estavam ajudando seus pais, eles não saíam de casa sem tomar a bênção, eles não voltavam para casa sem pedir a bênção, eles não iam dormir sem tomar a bênção dos seus pais, eles não levantavam de manhã e começavam o dia sem tomar a bênção dos seus pais. Por que era assim? Vamos dizer, não, o povo era muito simples, muito sem conhecimento, sem cultura. Não, é porque naquele tempo o povo tinha noção de autoridade, de comando. Porque quem que pede a bênção? O menor. Quem dá a bênção? O maior. Por que os filhos pediam a bênção? Porque eles reconheciam, meu pai é maior do que eu. Meu pai está acima de mim, é por isso que eu peço a bênção ao meu pai, porque o maior abençoa o menor. Isso caiu por terra, não caiu só o hábito de tomar a bênção, não, caiu essa consciência, caiu. Ela não caiu só lá fora, não, ela caiu dentro da igreja, porque a gente vê a situação nas famílias evangélicas. Havia um tempo aqui na terra em que, por conta dessa organização familiar, a sociedade também era mais organizada. Você não tinha tanto menor infrator. Isso não tem tanto tempo assim. Houve, irmãos, um distúrbio social na mentalidade da humanidade de umas décadas para cá. E quem estuda os acontecimentos, comparando com a palavra de Deus, vai entender que isso não é sem motivo, não. Satanás sabe que o tempo do fim está chegando. Tem muita gente na face da terra que não está perdendo sono por causa do fim do mundo. Mas o fim do mundo está chegando. E tem gente na face da terra que não está preocupado com isso, nem quer ouvir falar disso. Mas se tem um lugar onde muito se tem consciência disso, é no inferno. O reino das trevas tem consciência disso. O fim do mundo está chegando. E para eles é motivo de desespero, por causa do que está determinado para acontecer com eles. Que Deus desperte a minha vida e a sua vida para nós entendermos nessa noite. Qual que era a arma com a qual Satanás tanto me oprimia quando eu estava morta nos meus pecados? A minha carne. O que eu tenho que resolver agora? Lembrar que lá na cruz Jesus despojou Satanás, tirou a arma que ele tinha contra mim. A minha carne hoje está nas mãos de Jesus Cristo. Mas ela não concorda, ela continua querendo coisa errada. Pois eu mortificarei a minha carne. O meu corpo terá que se submeter ao senhorio de Cristo Jesus.
vão te chamar de fanático, eles têm licença para me chamar do que quiser. Mas eu sei de uma coisa, o que Jesus me garantiu, eu não vou perder por nada. Essa é uma definição, uma decisão particular. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão pelos meus filhos. Eu não posso tomar essa decisão pelo meu marido. A palavra de Deus diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ah, mas é muito difícil pelejar com a carne e obrigar ela a obedecer a Cristo. Se é difícil para você, é difícil para mim também. Se é difícil para mim, é difícil para você, porque eu não sou menos carne do que você, menos humano do que você. Se é difícil para o filho, também é difícil para o pai. Se é difícil para a filha, também é difícil para a mãe. É difícil para todo mundo. Não tem moleza para ninguém. É guerra. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos manter o domínio próprio, a temperança, a autorrestrição. Eu saber que, ainda que eu deseje alguma coisa, mas pelo conhecimento da palavra eu sei, isso não convém. O meu novo comandante não assina embaixo. Agora eu tenho um novo comandante. O anterior é o seguinte, o anterior falava assim, vai, mete a cara, vai, e aproveita, tu mereces ser feliz. O antigo comandante que me dominava falava isso. Quando me dava vontade de atolar na imoralidade, o antigo comandante que me dominava falava assim, ó, tá perdendo tempo. Não foi ainda não, tu vai ver como é que é bom. Agora o meu novo comandante diz o contrário. Ele diz, tem uma nova lei na tua vida agora. Tem uma nova lei na tua vida. Mas senhora, coitadinha da minha carne, está tão acostumada a seguir no ritmo do antigo comandante. Ele vai me dizer, reeduque-se. Discipline-se. Ah, mas o senhor vai entender, né? A única coisa que o rei não entende é sim, senhor. Porque é assim que Deus é respondido nas mansões celestiais. Tudo que Deus manda, os anjos falam, sim, Senhor. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a dizer assim, orem para quê? Para que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, sem resistência. Que o povo de Deus, que ama a Deus e que confia em Deus, e que está se preparando para uma grande recompensa na eternidade, aprenda a baixar a crista. E quando ouvir a voz do Senhor, dizer apenas sim, Senhor. Fala porque teu servo ouve, porque é isso que eu sou e preciso ser, alguém que serve a um novo general. O anterior, ele conseguia me agradar mais às vezes, por conta de uma natureza humana que pende para o pecado, que é seduzida para o pecado, mas não é ela que está no comando mais. Eu não vivo mais priorizando a natureza humana. Agora eu tenho que priorizar a natureza espiritual. Por quê? Porque é mais inteligente. Porque isso é sinal de inteligência. Porque uma natureza humana, que Deus me livre e guarde, daqui a 10 anos vai para debaixo da terra, Deus me livre e guarde, porque 10 anos voa, né? Eu não vou prestar obediência a ela. É muito mais inteligente eu priorizar uma natureza espiritual, que vai existir eternamente. É questão de inteligência, gente. Ah, pastor, eu concordo com tudo isso, mas não é fácil, não. Pode não ser fácil, mas é possível. É possível, porque a nossa realidade agora é outra. Jesus despojou Satanás, as armas que o diabo tinha para me dominar, ele não tem mais. O diabo é mentiroso. Ele às vezes coloca na cabeça do servo de Deus que, eu não resisto, eu queria, mas isso aqui não deixa eu avançar. Mentira, não tem nada mais amarrando você, você é livre. A palavra de Deus diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Nós estamos sendo seduzidos pelos enganos do diabo, porque nossos ouvidos estão gostando de ouvir alguns convites e algumas possibilidades. Por isso que Jesus batia nessa tecla, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu achei que quando a conversão era sincera e era profunda, não tinha mais vontade de fazer coisa errada. Se fosse assim, Jesus não mandava renunciar. Se é necessário a renúncia, é porque haverão situações onde ambientes e práticas inconvenientes a essa nova vida ainda virão. Mas eu preciso lembrar disso.
Isso aqui me dominava quando aquele outro general mandava em mim. Hoje ele está fora da minha vida. Porque no momento em que Jesus entrou na minha vida, a vitória do Calvário passou a valer para mim também. Mas o mundo não continua no governo do diabo, não é isso que a Bíblia diz? O mundo, o que é o mundo? O mundo é uma coisa, a igreja é outra coisa. A igreja é o povo de Deus na face da terra. A igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. É com esses que o Senhor Deus está atuando de forma comprometida e abundante. Então, se eu sou membro do verdadeiro corpo de Cristo, e isso não tem a ver com denominação na face da terra, então eu estou buscando nele, no meu novo general, o comando para a minha maneira de viver. Porque Paulo está falando assim, hoje você está no novo rumo, não é? Mas antigamente não era assim que você vivia. Você vivia segundo o curso desse mundo. E quem comanda o curso desse mundo é o príncipe das potestades do ar, o inimigo que vai soprando na mente das pessoas coisas para que elas pratiquem, para que elas coloquem no seu dia a dia, na sua rotina, e concordem que tudo está certo, que tudo está bom, desde que traga prazer, desde que traga lucro. Que o Espírito de Deus esteja ministrando ao nosso entendimento nessa noite. Não existe mais domínio de Satanás sobre a vida de um servo de Deus. Desde quando não existe? Desde o Calvário. Para todos quantos de lá até aqui se rendem a Cristo, e para mim, desde o dia que eu me entreguei ao Senhor Jesus. Mas, irmã, a minha prática diária, ela não confirma isso. Porque eu vejo que eu vivo prostrado, eu vivo caído. É porque não acredita no que Cristo fez no Calvário e não aprende a usar as armas que Ele liberou ali. Ah, mas então Deus tem que fazer tudo que Deus precisava fazer já está feito. Tudo já está liberado. Tudo que era necessário para que a igreja vivesse vitoriosamente na terra já está à nossa disposição. Se tem alguma coisa que não está dando certo, é porque tem recursos que nós não estamos usando. É porque nós não estamos querendo crescer. É porque é tão bom ser carregado no colo, né? Não é bom ser carregado no colo? Ah, você lembra do tempo que você era carregado no colo, não lembra? Mamãe, né, carregava nos braços, ou o pai, saía para ir na cidade, em qualquer lugar, aí a gente dava 4, 5 passinhos, nossa, que dor nas minhas pernas, aí a gente entrava na frente das pernas da mãe, coitadinha, ela não tinha escolha, ela tinha que pegar a gente no colo, não é? Porque a criança entra na frente, como é que se chutar aquilo para sair do meio do caminho? Não pode, então a criança fica ali te obstruindo, e com os bracinhos para cima, o que ela quer? Por quê? Porque é bom ser carregado no colo. Mas isso é próprio de quê? De bebê. Isso é próprio de criança na primeira infância. Porque quando a gente cresce, a gente não pode querer ser carregado no colo. Não é saudável, está fora da lógica. O certo é a gente querer andar com as próprias pernas, é virar, Senhor, eu tenho ouvido a palavra, Tu tem me alimentado de forma tão substanciosa, e eu não estou só aplaudindo e me emocionando, não, eu estou aprendendo. Nossa, como eu estou aprendendo, Senhor. Quer que eu prove? Quer que eu prove? Me acompanha, meu Pai, todos os dias, lá na escola, lá no trabalho, lá dentro de casa, no convívio com a minha família, no convívio congregacional. Me observa para o Senhor ver o que o Senhor tem me ensinado. Eu tenho colocado em prática, porque eu não quero ser carregado o resto da vida. Pastora, me ajuda, você quer que eu faça o quê por ti? Eu não estou conseguindo, você quer que eu consiga por você? Eu tento orar e não consigo. Tem que aprender a conseguir, filha. A senhora não pode orar por mim? Eu posso. Mas isso aí não vai resolver aquilo que você precisa. Você tem que ser de oração. Oração é o oxigênio da alma espiritual que nós temos. O contato com Deus. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Mas é por isso que está fraco do jeito que está. Ah, mas minha vida é muito corrida, a senhora não tem noção. Ah, então está explicado. Por que tu é um crente fraco? Por que tu vai acabar morrendo na fé? Bom, desfrute então da sua fraqueza, porque se era falta de explicação, agora a gente já tem. Tadinho de tu. Não tem saída para tu. Tu vai ter que fracassar na fé mesmo, porque a sua vida é tão corrida, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para meditar na palavra. Está explicado. Estava faltando só a explicação. Agora eu entendi. Acaba de cair de uma vez. Não adianta, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Quantas horas tem o seu dia? Está vendo como é que Deus ele é democrático? Ele deu o mesmo tanto de horas para todo mundo. Ah, não, mas tem gente que trabalha. Olha, se tem mais trabalho do que o outro, faz o quê?
começa mais cedo do que o outro. Mas uma coisa é certo, nós temos que achar tempo para as coisas que nutrem a nossa vida espiritual. Porque senão é isso mesmo que vai ser. Nós já poderíamos estar livres do domínio do inimigo, mas continuamos debaixo daquela situação. Por conta de que Deus está falhando conosco, irmãos? Na perspectiva de Deus, precisava ter algum crente fraco na igreja? Precisava ter alguém desviando do caminho do Senhor? Fala a verdade. Tudo já está liberado. É só nós usarmos os recursos que Deus libera para nós. Tiago, por favor, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. Olha o que esse versículo está falando. Tiago fala coisas muito profundas na sua carta. Só nesse versículo aqui a gente poderia ficar uma noite pregando só nisso aqui. Olha o que ele dá como certeza. Olhe para mim, por favor. Ele diz que nós podemos fazer duas coisas aqui. Qual que é a primeira delas? Sujeitar a Deus. Eu posso. Hoje eu posso. Hoje você pode. Nos sujeitar às ordens de Deus, à dinâmica do reino de Deus, à filosofia de vida que Deus apresenta para nós. Hoje nós podemos. Por quê? Porque nós não estamos mortos mais, nós agora estamos vivos em Cristo Jesus. Porque a dívida de pecado que estava sobre nós, ela foi cravada lá na cruz em Cristo Jesus. Estamos reconciliados com Deus. Porque o príncipe das potestades do ar que nos dominava, Jesus venceu ele, Jesus despojou ele e Jesus o expôs publicamente. Então a minha situação agora é outra. Por isso Tiago diz, agora tome uma atitude. Tome uma atitude todo dia na sua vida. Não seja crente só da boca para fora, não. Não seja um crente apenas que frequenta uma igreja de crentes, não. Viva! A fé cristã, ela é vibrante, ela é emocionante, ela é maravilhosa. Viva a fé cristã do jeito que Deus desenhou para você viver. Sujeite-se a Deus. Esse é o primeiro grande desafio da nossa vida cristã. Porque a gente não gosta de ser mandado, a gente não gosta de ser dominado. A gente não gosta, a gente gosta de gente perto de nós nos elogiando o tempo todo. A gente gosta de gente perto de nós nos aplaudindo o tempo todo. A gente gosta que as pessoas, elas tenham cuidado com o jeito que vão falar conosco, senão a gente vai ficar magoado, chateado, aborrecido. Nós somos chechelento com força. Melindrosos, o ser humano é melindroso ou não é, gente? O ser humano é melindroso. Ele não fala, não, mas a verdade é o seguinte, para me agradar tem que carregar água na peneira para mim. É a filosofia da maioria dos seres humanos. Ninguém gosta que pega no pé, ninguém gosta que chama atenção, ninguém gosta, sabe, de restrições. Só que a gente vem comungar com Deus agora, que Ele não perde para nós, Ele não come na nossa mão, não. Sabe, Ele não cede para nós, não. E você imagina o que é a presença dEle 24 horas por dia conosco? Isso é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? 24 horas por dia com a gente, na nossa casa, no trabalho, na escola, no trânsito, onde quer que seja. Que maravilha, né? Mas isso também é muito melindroso. Porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo em tempo real. Ele se dispõe a nos instruir na palavra dEle, para quê? Para que lá na nossa rotina diária, a gente demonstre que a gente é sujeito a Ele, submisso a Ele. Sujeitai-vos a Deus, para de fazer as coisas do seu jeito, faça agora do jeito que Ele aprova, que Ele agrada, faça do jeito que Ele te ensina. Qualquer coisa menos do que isso, não é ser cristão, não é ser cristão. Ser cristão é andar como Cristo, é seguir na luz da palavra do Senhor. Tiago está dando um comando que hoje eu posso obedecer, sujeite-se a Deus. O que Deus me pede que eu não vou conseguir fazer? Como assim, se Ele me ajuda nas minhas fraquezas? Pode não ser fácil, mas é possível. Que maravilha quando a gente vai se libertando do nosso eu. O nosso eu atrasa a nossa vida, gente. O nosso orgulho, o nosso temperamento que não se dobra diante de nada. O temperamento leva pessoas a perder grandes e importantes coisas na sua vida. Tiago está dizendo, sujeite-se a Deus, deixa de tupete, obedeça. Porque os comandos dele para nós não são para nos humilhar, nem para nos
sabe, abafar, tirar de nós a presença, a personalidade, não é nada disso. É porque Ele sabe que a nossa vontade é perniciosa, é perigosa, é traiçoeira. Então, Tiago está dizendo, submita-se a Deus, você é servo. Você se considera um servo de Deus? Responde dentro da sua alma. Você olha para você mesmo, você diria que você, como um crente, você é um servo de Deus. Sabe o que é um servo? A figura é tirada dos tempos bíblicos, quando não haviam funcionários, mas haviam escravos. O escravo não tinha vontade própria, que o seu senhor mandasse, ele simplesmente saía para executar. Se nós não somos servos de Deus ainda, então nós não estamos confirmando a nossa decisão de sermos crentes em Cristo Jesus. Ah, você é um cristão? Eu sou. Mas o que prova que você é? Ah, eu vou à igreja todo domingo. Mas isso não prova que a pessoa é cristã. Ah, eu gosto das músicas e das orações e das pregações, eu gosto do ambiente, eu gosto do clima, mas isso não prova que uma pessoa é cristã. O que prova? Jesus falou, aquele que me ama, obedece. Então, Tiago está dizendo, submeta-se a Deus, viva do jeito que Deus quer que você viva. Senão, gente, nós vamos só perdendo tempo, dando murro em ponta de faca, ou é uma decepção aqui e outra acolá. E aí a gente fica revoltado, mas por que Deus? Mas por que Deus? Mas por que Deus? E a resposta está diante dos nossos olhos. Nós queremos viver do jeito que o nosso nariz manda e dizemos para Ele, vem atrás abençoando tudo que a gente fizer. Mas não é assim que funciona, porque só tem um no comando, é Ele. E nós só fomos aceitos nessa condição de sermos servos, de obedecermos. Aí, Tiago diz assim, sabe qual é a consequência de você se sujeitar a Deus? Naquilo em que você se impõe a obedecer a Deus, você está resistindo ao diabo. Porque Deus está te mandando numa direção, Satanás quer que você vá em outra. Quando você resolve qual dos dois você obedece, você está se aproximando mais do que se obedece e se distanciando mais daquele que você não quer obedecer. O inverso também é verdade. Então, sempre, em qualquer situação, eu terei dois caminhos, eu terei duas possibilidades. Aquilo que Deus quer que eu faça e aquilo que Satanás gostaria que eu fizesse. Se eu me aproximar daquilo que Deus quer, eu estou me distanciando de Satanás. Mas se eu me aproximar das coisas conforme Satanás quer, eu estou me distanciando de quem? Simples assim. Porque não existe fé sem conduta. Porque a conduta confirma a fé. Eu posso abrir a boca até o canto e gritar a plenos pulmões que eu amo Jesus, que eu creio em Jesus, que eu sou de Jesus. E a minha maneira de viver diz exatamente o contrário. Que eu continuo obedecendo aquele antigo comandante, Satanás, que domina esse mundo e que dá o ritmo para a vida das pessoas nessa terra. Então não tem jeito de separar modo de viver de profissão de fé. Ah, não, eu gosto muito de ir na igreja, mas eu não quero fazer do jeito que os crentes fazem. Então, você é qualquer coisa, menos crente, menos convertido, menos cristão. Ah, mas tem problema? Não, não tem problema, continue vindo. Você não gosta? Continue vindo. Só tem um detalhe, está perdendo tempo. Porque nada do que você ouve, de fato, redunda em bênção na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas, irmã, é muito difícil, é difícil para todo mundo. Por isso que Deus está procurando os valentes na terra, não os mimados, não os temperamentais, não aqueles que você não pode falar uma vírgula com ele, que ele já azeda para o seu lado. O servo de Deus está buscando correção. Como é que Deus corrige a gente, irmãos? Usando o quê? Pois é, mas a palavra, se eu abrir a Bíblia ali e nós tudo ficar olhando para ela, ela vai pregar para nós? Em última análise, Deus usa quem? O quê? Pessoas. Às vezes a gente fala assim, não, se Deus me corrigir, eu aceito. Mas é Deus que corrige mesmo. Só que Ele não vai aparecer fisicamente para mim e me corrigir. Às vezes Ele vai me corrigir usando a boca do meu marido. Aí eu endureço meu coração e digo, não, ele eu não aceito. Mas é Deus usando a boca dele. Ah, Deus, se eu estiver errando em alguma coisa, o Senhor me corrija. É bonitinho. Então vai embora para casa. Vai embora para casa. E aí amanhã vai acontecer alguma coisa, tua esposa vai olhar dentro do seu olho e vai falar assim, tu não devia estar fazendo isso. Isso aqui está fora da palavra. A nossa casa é uma casa de Deus. O nosso lar é cheio da presença de Deus. Isso aí que está acontecendo está fora do padrão. O que você pediu ontem na igreja?
Senhor, eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, me mostra. Aí ele mostrando aí. Mas tinha que ser logo através da boca dela. Eu não aguento ouvir a voz dela. Pois é. Deus vai corrigir o marido através da esposa. Deus vai corrigir a esposa através do marido. Deus vai corrigir os filhos através de quem? A gente não aceita. A gente não aceita. A gente é muito humilde. Diante de quem? De Deus. Para o Senhor baixa a crista. Para os homens não baixa não. Mas Deus nos fala através de pessoas. Deus nos corrige ou nos consola pelo seu poderoso Espírito através de pessoas. A nossa arrogância é demais. O humanismo que prevalece em todo segmento da sociedade enche a cabeça do ser humano para o ser humano se achar. O ser humano se acha. Mas, irmãos, nós sem a iluminação do Espírito Santo, a gente não sabe discernir a mão direita da esquerda. A gente vai alegremente para uma estrada que vai dar um abismo terrível. E a gente não está enxergando que tem um buraco lá na frente. A gente é absolutamente dependente da misericórdia e da graça de Deus. Só que a gente estabelece, Deus, eu só te escuto se o Senhor falar na igreja através de tal pregador. Deus não nos obedece, irmãos. A ordem não é essa. Ele nos fala como Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu tenho certeza que nesse momento nós estamos nos lembrando de momentos lá dentro da nossa casa, que as pessoas que melhor nos conhecem são quem? Os que moram conosco. Às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, mas fulano de tal, teu marido, que homem gentil, né? A mulher engole seco, a mulher engole seco. Nossa, mas ele é muito agradável, o papo dele é tão cativante. A mulher engole seco e fala assim, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo, não vou falar nada não, Deus é que sabe. Porque às vezes, para os de fora, a pessoa é uma coisa. Mas lá do seio da sua família, na hora que o calo aperta, na hora que o sangue ferve, é que vem aquela natureza da pessoa, ela aflora. E ali a família está vendo quanto de Deus de verdade tem naquele indivíduo. Quantos anos de crente? 30 anos! Nossa, caminhou muito pouco. Porque o velho homem está muito na superfície, precisa de pouca provocação para ele vir à tona. Pouca provocação e o bicho está lá berrando palavrões e coisas absurdas, igual fazia antes de ser crente. Não é à toa que os vizinhos, parentes falam assim, mas o que está adiantando ir para a igreja? Aí o que tem que fazer? Baixar a cabeça e escutar um trem desse calado, porque é verdade. O que está adiantando? Nós viemos para a igreja e ouvir tanta palavra. Se a nossa maneira de ser, ela é tão parecida com a maneira de ser daqueles que ainda estão sob o domínio do outro general, o derrotado. Por isso, o Tiago está dizendo, seja obediente a Deus. Esse é o único jeito de você não ser obediente ao diabo. Não, eu sou uma pessoa assim de muita firmeza. Se eu falar que eu não quero obedecer ao diabo, eu não obedeço. Mas não é assim. O ser humano não tem recurso só em si para deixar de obedecer aos comandos de Satanás. Não tem, irmãos. Ele é um adversário forte. Ele é um adversário forte. Não brinca com isso. Se nós queremos viver a vitória sobre Satanás e toda a sua dinâmica nesse mundo, nós temos que nos sujeitar a Deus. Guarda isso, se de tudo que nós falamos hoje, você não guardar nada, guarde isso. Só tem um jeito de não obedecer a Satanás. É se nós tivermos propósito de obedecer a Deus. Porque se isso não é um propósito para nós, é questão de dias. Daqui a pouquinho, nós vamos estar numa vida pior do que nós estávamos antes de vir para a igreja. Porque foi isso que Jesus falou. Se o inimigo acha a casa vazia, ele volta com 7 piores do que ele. Nós não estamos entendendo isso. Ah, mas se entrar um capeta aqui, eu vou lá na igreja e os irmãos expulsam. Não é assim que funciona. Porque os obreiros podem orar e naquele momento há um alívio. E Satanás e seus demônios têm que sair, mas a porta continua aberta. Passa um cachorro vira-lata, se a porta estiver aberta, o que ele faz?
vai entrar de novo. Meu Deus, mas como assim? A pessoa vai lá, recebe oração, manifesta, fica liberta, vai para casa tranquilinha. No outro culto vai lá, recebe oração, manifesta de novo. Como é que é isso? A porta continuou aberta. A maneira de nós mantermos Satanás longe de nós é obedecendo a Deus. Porque o único jeito de não obedecer ao diabo é obedecendo a Deus. Eu me fiz entender, irmãos? Não é difícil saber qual que é o comando de Deus. Tem que estudar a Bíblia. Essa é a nossa matéria para o resto da nossa vida. Quais papéis você vive na sua vida? Eu sou marido, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou filho, eu sou professor, eu sou patrão, eu sou empregado, eu sou tio, eu sou avô. Para tudo isso, tem padrão na palavra. Exerça cada um dos seus papéis no modelo da palavra de Deus. Obedece a Deus. Onde há obediência a Deus, você está resistindo ao diabo. Aí Tiago diz o quê? Que o diabo não vai ficar perdendo tempo contigo. Já que ele não consegue progredir contigo, ele vai gastar o tempo dele com outro. Aí você diz, foi tarde. Mas não pense que ele não volta, porque ele estuda o ser humano. Ele não vai tentar me pegar numa área que ele sabe que eu sou forte e resistente. Mas ele vai achar um ponto fraco meu, porque pontos fracos todos nós temos. E quando isso acontecer, esse ponto fraco é uma coisa que eu gostaria de praticar e que a palavra diz que eu não posso. Então, quando o adversário tentar me instigar, e normalmente ele o faz, da mesma forma que Deus nos alerta e nos instrui através de pessoas, Satanás nos tenta através de pessoas também. Por isso você não imagina que eu esteja exagerando quando eu te digo que onde você mais tem que vigiar na sua vida é nos relacionamentos, as tal das amizades, os tais dos coleguismos. Tem que discernir, meus irmãos, tem que discernir. Quem é que está trazendo essa pessoa para o meu convívio? É Deus ou é Satanás? Porque Deus usa pessoas para falar comigo, mas o diabo também usa. O diabo também usa. Pessoas que vão fazer propaganda de coisas próprias dos ambientes e das práticas dominadas por Satanás nesse mundo. E você sabe que tem muita imundícia por aí. Mas essas pessoas que são os propagandistas dessas coisas virão até mim, maquiando essas coisas, fazendo elas parecerem agradáveis, bonitas, desejáveis. Se eu tiver ouvidos ungidos, o Espírito de Deus não me deixará enganado. O Espírito de Deus ilumina aqueles que servem a Deus, que têm propósito de obediência. Leve tudo a Deus em oração. Leve tudo a Deus em oração, não seja autossuficiente. Acabei de conhecer uma pessoa, nossa, mas é um doce. Calma. Se você morando debaixo do mesmo teto com uma pessoa, 30 anos, você não conhece ela completamente. Se você nasceu do mesmo ventre, mora debaixo do mesmo teto, porque não casou nenhum dos dois, até 90 anos, ainda assim você não conhece seu irmão completamente. Não, mas eu acabei de conhecer fulano, pelo amor de Deus, não existe ninguém mais agradável, não. Calma. O bom traz escrito na testa que ele é bom? Claro que não. Irmãos, como que o ser humano, ele é displicente nisso, desleixado nisso. Vai lá nos presídios, em qualquer canto desse Brasil, e conversa com quem está lá enjaulado, e pergunta para ele, mas conta para mim, como é que começou essa história? Salvo raríssimas exceções. Eles vão começar dizendo, um dia eu conheci alguém. Foi assim que começou a derrota na minha vida. Um dia eu conheci alguém. Ali foi para vícios, foi para homossexualidade, foi para prostituição, foi para a vida que foi distanciando ele de Deus. E quando eu distancio de Deus, eu me aproximo de quem? Conversa com a maioria dos homens que perderam suas esposas, perderam suas famílias. Como assim, cara? Tu estava vivendo tão bem com a tua mulher, tu formou com ela uma família tão bonita, como que você perdeu o seu casamento? Ele vai começar a história dele falando assim, foi no dia que eu conheci uma pessoa. Você está entendendo o que eu estou te falando?
Às vezes, resistir ao diabo significa resistir a alguma pessoa. Porque se o diabo, horroroso como é, aparecesse para as pessoas do jeito que ele é lógico que todo mundo ia correr dele. Só que ele é astuto. Ele é astuto, então ele não aparece com a fisionomia que ele tem. Ele vai aparecer transfigurado numa pessoa que vai nos agradar tanto. E a gente vai só dando espaço para aquela pessoa na nossa vida. A gente vai liberando para a pessoa ter acesso a nós. E ali aquela pessoa vai começar a formar a nossa mentalidade. E nós vamos começar a pensar do jeito que ela pensa. Conversar do jeito que ela conversa. Ir aos lugares que ela gosta de ir. Quando a gente pensar que não, nós já fomos arrastados. A gente acha que é por uma pessoa. Mas na verdade foi um demônio que usou aquela pessoa. Mas isso não precisava ter acontecido, porque nós somos de Deus e existe um comandante sobre nós. Será que ele não viu? É claro que ele viu. Mas por que ele não me alertou? É claro que ele alertou. Mas o apóstolo Paulo diz, ou melhor, escritor aos Hebreus, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça teu coração. Não resista à voz do Espírito de Deus. Porque Deus, Ele é eficiente em nos conduzir nessa terra. Que perigos me cercam que Deus não esteja vendo. E por que cargas d'água Ele não me alertaria a respeito desses perigos, em tempo de eu me desviar deles, se Ele é totalmente fiel e confiável. Então é claro que Ele fala, é claro que Ele vê, é claro que Ele fala, é claro que Ele alerta. Porque Ele me tirou do lamaçal de pecado e Ele é poderoso para me manter limpa e pura até o dia de ir para a sua glória. Por que que isso não vai funcionar? Porque eu vou me tornar surdo à voz do Espírito Santo. Porque eu vou resistir e rejeitar os alertas do Espírito Santo. Porque esses alertas virão pela pregação da palavra, que eu preferirei achar que é radicalismo. Ou esse alerta virá pelos conselhos de uma esposa ou de um marido, que o cônjuge vai preferir achar que é ciúme, é vontade de me dominar, é achar que quer mandar em mim. Esse alerta virá pela boca de um pai ou de uma mãe, mas o filho gostará de pensar assim, não, na sua presença eu faço do jeito que te agrada, mas quando eu estiver longe de tu, pai, eu vou ser quem eu gosto de ser. E é por isso, e é desse jeito que a humanidade está nessa situação desastrosa que a gente está vendo, irmãos. E é por isso que crentes que poderiam estar vivendo uma vida radiante na presença do Senhor, estão envergonhados, cabisbaixos, humilhados. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que a nossa vida seja como um sol nessa terra, iluminando as trevas que prevalecem em todos os ambientes. Mas, surpreendentemente, as trevas é que pegam em nós, ao invés de a nossa luz dissipar as trevas desse mundo. Tiago está dizendo, sujeite-se a Deus, obedeça a palavra de Deus. Ah não, na hora da pregação, se eu ouvir, se eu entender, eu vou obedecer, mas Deus não fala só na hora da pregação. Eu queria que você levasse esse alerta contigo para casa. Deus está dentro da tua casa com você. Porque Deus não se afasta de nós, nem um segundo sequer. A Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. Ele está o tempo todo conosco. E o lugar onde a gente menos vigia, às vezes é dentro de casa. O lugar onde mais a gente está exposto, porque ali as pessoas que moram conosco, convivem conosco todos os dias. Eles não nos veem de vez em quando a gente está engraçadinho, educadinho, sociável. Eles nos veem in natura. Com a nossa chatice, com a nossa rabugice, com a nossa falta de paciência, com a nossa ignorância, com a nossa arrogância. Então é pela boca deles que o Espírito Santo vai apontar um dedo acusador contra nós. Ah não, mas o marido, ele gosta de ser elogiado. A esposa que quer cativar o marido, não critica ele, só elogia. Mas tem hora que, irmã, tu será a boca de Deus no ouvido do seu marido. Tem hora que Deus te dará unção e autoridade, e você olhará dentro dos olhos desse homem, com quem você hoje forma uma só carne, e formaram uma família, e Deus vai usar a sua boca para alertar esse homem, e que Deus tenha misericórdia, que ele abra a mão da dureza do seu coração, e seja um servo humilde e obediente, e ainda que os seus ouvidos não gostem do que ouviram,
mas a sua mente de servo ruminará, refletirá e será iluminada pelo Espírito Santo. E talvez ele morra sem um dia virar para ela e dizer obrigado, porque você me alertou aquele dia. Talvez ele morra sem agradecer a ela por causa do tal do orgulho do homem. Mas se ele deixar aquele alerta direcionar a sua vida, já será de bom tamanho. Porque quantos homens elogiam e bajulam a esposa, mas na verdade não lhes respeitam e não lhes têm consideração. Que o Espírito de Deus nos alerte nesta noite. A vitória sobre aquele general horroroso já está decretada por Cristo. Então, por que esse mundo está do jeito que está? Porque nesse estado de coisas, essa vitória só é pertinente àqueles que se convertem a Cristo Jesus. E, infelizmente, nem todos os que dizem que se converteram a Cristo Jesus estão vivenciando essa vitória. Satanás está zombando de muito crente hoje em dia. Ele está expondo e envergonhando muito homem e muita mulher de Deus hoje em dia. Mas por quê? Como que isso acontece? Porque a pessoa não obedece a palavra. Se eu não me submeter a Deus, o que Cristo garantiu lá no Calvário, eu não desfruto disso. E por causa disso, existem tantos escândalos, tantas coisas inconvenientes no meio do povo de Deus, das quais aquele que assim comporta prestará contas diante de Deus um dia. Amém, irmãos? Não pense você que você pode estar vivendo a vida que for. Pastora, vou aqui na frente porque eu acho que a senhora é uma mulher que Deus usa, então põe a mão na minha cabeça e ora para mim, para eu ser um crente vitorioso. Eu posso até orar, mas não é a minha oração que vai fazer de você um crente vitorioso, é a sua. É a sua humilhação aos pés do Senhor. É a oração de Cristo Jesus por você. Lembra que Jesus orava por Pedro? Ele um dia vira para Pedro e fala assim, tu não sabe, tu foi dormir tranquilo, sem saber o perigo que tu estava correndo. Porque eu vi o que tu não podia ver. Eu vi no mundo espiritual, Satanás pediu a tua alma para se ir andar contigo. Mas eu orei por você. Jesus ora por nós. Jesus intercede por nós. Ele só não toma decisões por nós. Ele não toma atitude por nós. Todo o suporte que a gente precisa, a gente tem, irmãos. Nós não precisamos passar por afronta de demônio nenhum. Porque Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. E isso significa viver uma vida do jeito que agrada ao Senhor. Eu tinha outros textos, mas nós vamos para o último aqui, para nós encerrarmos por causa do horário. 1 Coríntios 15, 24. Com esse eu encerro. 1 Coríntios 15, 24. Encontramos? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Vamos ler junto? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Apocalipse 20, 10, coloca aqui, por favor, nós vamos ler juntos, que complementa isso aqui. Apocalipse 20, versículo 10. Encontramos? Vamos ler? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Olha só, meus queridos, o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, é o mesmo que João está vendo na visão do Apocalipse. Quando eu digo para você, o que Paulo está dizendo, que lá no Calvário, há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus despojou Satanás e o expôs publicamente, isso foi feito lá, isso foi garantido e estabelecido, mas isso ainda não entrou em vigor na plenitude máxima. Isso está vigorando na vida dos filhos de Deus, que se submetem a Deus e conseguem resistir a Satanás. Mas a palavra nos diz que o dia vai chegar em que finalmente o Senhor Jesus Cristo banirá da atmosfera
toda a influência de Satanás, e o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E esse castigo vai durar por quanto tempo? Para todo sempre. Por enquanto, nos basta isso, que nós, em Cristo Jesus, estamos livres do domínio de Satanás. Amém, irmãos? Satanás está na nossa vida? Então, se ele não está, nada que pertença a ele pode estar também. Porque se alguma coisa que pertence a ele está, dá direito a ele de estar também. Fica de pé, por favor. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Eu quero que o Espírito Santo imprima esse alerta na nossa alma nessa noite. Se eu disser para você assim: você dormiria em paz se você estivesse levando um capetinha dentro de você para casa hoje? Você dormiria em paz? Você gostaria disso? Às vezes a pessoa não quer o capeta, mas quer a obra dele. E quando a pessoa quer a obra do bicho, abre licença para o bicho estar junto, porque tem ali alguma coisa que pertence a ele, então ele tem o direito de estar lá. Por que Deus insiste tanto na nossa vida de santidade? Para nos proteger. Não, mas Deus está judiando a gente, não deixa a gente aproveitar nada nesse mundo. É um rigor. Isso não é para judiar, isso é para nos proteger. Porque se eu não quero Satanás na minha vida, eu não posso desejar as obras dele na minha vida. Porque se tem espaço para as obras dele, tem licença para ele estar ali também, operando aquilo que pertence a ele. Você entende a seriedade do que eu estou te falando? Nossa, pastora, mas quem consegue ficar livre de qualquer coisa? Nós. Só nós. O que já fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O que vivemos em Cristo nessa terra. Não tem necessidade de ter uma única obra do diabo na nossa vida. Não tem. Qualquer coisa que pertença a ele, para nós é nojento, é fedorento, não nos faz falta. Nossa alma anseia pelas coisas limpas e puras do reino do Senhor. Feche os seus olhos agora. E por favor, ore ao Espírito Santo com toda humildade e sinceridade. E diga para ele: Senhor, tu sabes, talvez tu estejas vendo alguma coisa que eu insistentemente não quero enxergar. Que eu estou concordando com coisas que são do diabo. Na minha vida ou na minha casa. Eu preciso que você entenda o que eu estou te falando. Porque você vai orar agora como uma pessoa responsável diante de Deus. Ore e peça: Espírito Santo, tem compaixão de mim. Se eu tenho teimosamente fechado os meus olhos, eu quero que o Senhor abra meus olhos hoje. E eu preciso ver. Tem obras que são próprias de demônios na minha vida, Senhor. Tem coisas que agradam a Satanás dentro da minha casa, Senhor. Se tem, meu Pai, isso dá direito a esses demônios de estar na minha vida. Isso dá direito a eles de estar na minha casa. E eu não posso concordar com isso. Eu posso ficar livre dessas coisas, eu posso, em Cristo eu posso. Comece a orar por você mesmo, comece a orar pela sua casa, comece a ordenar que tudo que é de Satanás caia e saia da sua vida e do seu lar. Faça isso com responsabilidade, porque Deus vai te abrir os olhos. O Espírito da verdade, Ele vai te abrir os olhos, e quando você enxergar aquilo de pernicioso, tome a atitude certa, porque a atitude certa só nós podemos tomar. Ore, se humilhe diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo iluminação nesse momento. Não fique vigiando a vida do outro. Não fique observando o caminhar do outro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quanto mais se aproximar de Deus, mais distante você estará do diabo. Quanto mais se aproximar de Satanás, mais distante de Deus. Então escolhe para que lado tu quer ir. Escolhe com quem tu quer ter aliança para o resto da tua vida. Escolhe e honra isso. Escolhe e viva isso. Não seja um crente da boca para fora. Viva o temor de Deus. O temor de Deus. O temor de Deus na sua alma. A reverência por Ele. A gratidão por tudo que Ele tem feito. Ajuste o seu caminhar. Alinha o seu caminhar com o caminhar do Espírito Santo de Deus.
Tu és precioso para o Senhor. Tu és vida preciosa para o Senhor. Mas Ele não pode te ajudar se você não romper com as obras das trevas. Volte-se inteiramente para Deus, porque lá na cruz Ele te libertou. Lá na cruz Ele te libertou. Ele despojou Satanás. Ele tirou as armas que o diabo usava contra você. Ele tirou a sua alma valiosíssima das garras de Satanás. Você agora pertence a outro general. Jesus Cristo é teu Senhor. Honra teu Senhor. Obedece teu Senhor. Poderosamente, Pai, nós te pedimos nessa noite, dá-nos, ó Deus, a oportunidade de acessar um novo patamar na nossa vida espiritual, uma nova etapa, um novo degrau, Senhor. Que deixemos para trás a meninice, que deixemos para trás, ó Deus, a infantilidade, que amadureçamos, Senhor, que sejamos capazes de tomar decisões, de tomar atitudes, que nós possamos sustentá-las no poder da presença do Senhor. Toma todo o nosso ser, doce Espírito de Cristo, toma todo o nosso ser. Tu és Senhor sobre todo o nosso ser. Todo o nosso ser pertence a Ti, Jesus Cristo. Então toma posse do que lhe pertence. Toma posse de todo o nosso ser. Dá-nos uma vida longa nessa terra, Senhor. Apenas se for para servir ao Senhor enquanto ela durar. Porque o que nos importa não é viver muito aqui, é viver eternamente aí, na presença do Senhor. Ajuda teu povo, Espírito Santo. Libera sobre nós nessa noite uma intimidade mais profunda com o Senhor. Desperta, desperta, desperta teu povo para a seriedade da vida com Deus, para a necessidade de mortificar a carne, de obedecer à voz do Senhor. O Senhor nos está preparando, Pai. O Senhor está preparando o seu povo para a grande recompensa naquele dia. Graças a Deus, o diabo não domina mais sobre nós. Graças a Deus, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Graças a Deus. Nós somos livres, nós somos livres, graças a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendita a tua força e o teu poder, que nos livrou do maligno, nos livrou do maligno, nos livrou do maligno. O Senhor Jesus é quem nos livra do maligno. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendita a obra de Deus no meu coração. Bendita a obra de Deus na minha mente. Bendita a obra de Deus na minha casa. Bendita a obra de Deus nessa igreja. Bendito o agir de Deus nas nossas vidas. Maravilhoso Deus. Maravilhoso general de guerra. General de guerra, eterno vencedor, eterno vencedor. Tu estás de pé na vida dos que te buscam. Tu és aquele que peleja por nós. Toca vidas aqui esta noite, Jesus Cristo. Toca vidas aqui esta noite, Senhor. Toca e desperta, meu Deus. Toca e desperta. Para um tempo de, ó Deus, de estarmos quebrantados diante de Ti, nos sujeitando ao Teu domínio, ao Teu governo. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Espírito de Deus, Tu és magnífico, Senhor. Não há ninguém como Tu, não há ninguém como Tu. Não há ninguém tão forte como Tu. Não há ninguém tão poderoso como Tu. Não há ninguém tão amável como Tu. Não há ninguém tão fiel como Tu. Eu
eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Tu és a força da minha vida. Tu és a força da minha vida. Toma todo o meu ser, toma todo o nosso ser. Jesus maravilhoso. Onde canta laios, aleluia. Riende canta laios. Maravilha de Deus. Não temos outro bem além de ti. Não temos outro bem além de ti. Toca teu povo, toca teu povo, toca tua igreja, toca teus vasos escolhidos, toca e fortalece, toca e purifica, toca e edifica. Batiza, batiza, batiza com o Espírito Santo. Batiza, sela com o Espírito da promessa, Senhor. Renova os dons, renova talentos, renova ministérios, restaura o altar nesta noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Nós vamos começar a orar pela nossa casa agora, igreja, se prepare. Se prepare, é combate, é batalha. Você vai levantar a sua mão direita para os céus e você vai reivindicar a bênção de Deus dentro da sua casa. Você tem autoridade em nome de Jesus para ordenar que forças do inferno se coloquem longe dos teus portões, longe das suas portas, longe das suas janelas. Ali mora um santo de Deus, ali mora um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem que pertence ao Senhor. Dissipa as trevas agora. Ordena que Deus te atende. Ordena que Deus te usa. Pai, ore pelo seu filho. Mãe, ministra sobre a sua filha. O favor de Deus sobre as famílias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra todo laço, Pai. Quebra todo laço. Quebra toda armadilha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra livramento, ministra livramento. Dá ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Anjos de guerra, anjos de batalha, dá ordem aos teus anjos. Aleluia. Há poder em ti, Senhor. Há poder em ti, Senhor. Peleja, Jesus, entra em batalha por esses filhos, por esses filhos, entra em batalha por esses filhos. Doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, manifesta a força do teu braço, Pai, manifesta a força do seu braço no seio dessa família, Senhor. Dissipa as trevas, dissipa as trevas. Aleluia, aleluia. Nós nos rendemos a ti, Jesus, e somente a ti, somente a ti. Nós só discernimos a tua voz, nós só obedecemos o teu comando. Somos ovelhas do Senhor, tu és o nosso grande pastor. Que seja feita a tua vontade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Que seja tudo conforme a tua vontade, Senhor, para a tua própria glória. Em nome de Jesus, nós aplaudimos e adoramos o Senhor.